Já estamos de volta e depois do rápido intervalo, quero chamar a sua atenção para um fato inusitado registrado na manhã de hoje, ali no bairro Ponta Grossa, no litoral sul aqui de Maceió, né? Praticamente na saída aqui de Maceió, fazendo ali aquele parâmetro com o Prado, com o Trapiche da Barra e naturalmente com o Pontal da Barra, que são realmente os considerados bairros de extremidade aqui da nossa capital. Imagine, uma capivara foi vista pelas ruas do bairro, desta parte que nós consideramos das mais inusitadas desses últimos momentos, ou pelo menos desta semana, trazendo as notícias aqui no TV Mar News. Na rua Valberson Douglas Ferreira, o fato acabou chamando a atenção de curiosos. A capivara, aparentemente adulta, foi encontrada na frente de uma residência e se escondeu embaixo de um carro que estava estacionado. Assustado, o animal permaneceu imóvel. Militares do Batalhão da Polícia Ambiental chegaram a ser acionados para o resgate da capivara. Os moradores contam que ela teria aparecido por volta das 6 horas da manhã e teria vindo de uma rua vizinha. Não se sabe o que causou a saída do animal de seu habitat. A capivara é uma espécie de hábito herbívoro e que se alimenta de vegetação aquática e rasteira. A busca do animal por alimentos ocorre geralmente durante a noite. A orientação aos moradores foi para não tocar no animal e deixá-lo à vontade até que o resgate acabasse sendo concluído. E cerca de 3 horas e meia depois, a capivara, que estava embaixo de um carro, acabou sendo resgatada e foi encaminhada para os órgãos competentes. Agora imagine, você vai saindo de casa pela manhã para trabalhar, para comprar um pão, e encontra uma capivara, né? Meu amigo, é uma época de desequilíbrio, né, no nosso ecossistema, nós estamos acompanhando. Né? Mas daí tem que preservar a vida das espécies, né? Bom, essa daí acabou sendo a notícia mais inusitada, né, registrada na manhã de hoje. E agora outro fato que chama muita atenção, mais um acidente registrado no trevo de Atalaia nas primeiras horas também desta terça-feira, acabou prejudicando a vida de diversas pessoas. A colisão ocorreu exatamente entre um veículo de passeio e um carro de transporte intermunicipal. Esse trecho é considerado um dos mais perigosos e, por sorte, apenas danos materiais, mas prejudicou a vida de muita gente, né? Porque levou ali uma posição de maior atenção dos condutores que passavam no local e, naturalmente, prejudicou a vida dos trabalhadores. Quando a imagem for mostrada de uma maneira aberta, nós vamos acompanhar que tinha vários moradores ali, trabalhadores também, que se dirigiam para o seu destino, né, aqui em Maceió, quando eles foram surpreendidos por essa colisão. Esse é um trecho que requer muita atenção e, a priori, pelas notícias iniciais, esse veículo de passeio teria feito uma conversão proibida. O espaço ali que se considera como obrigatório, a de prioridade, é para quem vem do município de Atalaia para Maceió. Então, ele deveria esperar. E aí, por falta de atenção, muitas vezes o aparelho celular acaba potencializando também essa situação que nós estamos vendo neste exato momento, dessa colisão que foi registrada nas primeiras horas desta terça-feira. Por sorte, não é só o susto mesmo e danos materiais, não tivemos vítimas. Para preservar essa situação em termos de sequência aqui do programa, nós temos o prazer de receber o advogado Bruno Calado com mais um quadro Penal News. E ele traz um tema que, para nós, é um tema também muito importante no programa de hoje, nesse quadro que ele tem todas as terças-feiras aqui no programa, que fala dos atentados recentes em escolas públicas. Bruno Calado, seja bem-vindo mais uma vez. É um tema muito atual e que leva a muitas dúvidas também para as pessoas, né? O que é que tem provocado exatamente essa ação durante esses últimos dias? Nós estamos acompanhando no Mato Grosso, né, de atentados em escolas públicas, coisas que antigamente nós só acompanhávamos nos Estados Unidos, né? Uma pessoa entrar armada, né? E essas questões realmente de apologia ao nazismo. Vamos trazer esses temas aqui durante o programa. Seja bem-vindo. Bom dia, Viderlan. Bom dia a todos os telespectadores da TV Mar. Prazer imenso estar aqui com todos vocês em mais uma terça-feira de Penal News. Uma terça-feira importantíssima. Eu quero abrir um precedente aqui, Viderlan, para parabenizar meus avós. Meu avô, seu Rui, fazendo aniversário hoje. Aí, com certeza, está nos assistindo. É um fã da TV Mar. Sempre assiste aqui, telespectador assíduo. Assim como minha avó, Miriam, completou ano no dia 2 de novembro, então quero deixar aqui registrado, são pessoas exemplares, né, esteios da família,
mandar um beijo para todos vocês que estão nos assistindo. Um abraço para o seu Rui, rapaz. Eu vi uma festa muito bonita, né? Ele se emocionou bastante, né? Verdade, verdade. Tem que se emocionar mesmo, Bruno. É verdade, é verdade. É muita história, é muita experiência. É uma bagagem grande, né, Videlano? Desse pessoal, e temos só que aprender com eles. É verdade. É verdade. Como explicar, Bruno, essas ações, esses ataques recentes que nós estamos aqui acompanhando, você como advogado que atua na área criminal, como é que você também tem visto essa situação? Muita preocupação, Bruno? Videlano, hoje trazemos esse tema. Ataques, massacres em escolas, né? Atentados em escolas. E eu quero iniciar, Videlano, o Penal News de hoje, relembrando alguns massacres e também fazendo menção ao mais recente, ao último massacre. Tivemos, em abril de 2011, Videlano, já tem mais de 10 anos, um massacre em Realengo, um nome famoso, né? Ficou afamado por esse massacre, muito noticiado, muito evidenciado pela mídia. Um massacre em Realengo, onde um sujeito de 23 anos invadiu uma escola, certo? Onde havia estudado já anteriormente, certo? E acabou matando vários alunos no horário do intervalo, acabou assassinando vários alunos, ferindo tantos outros, né? E depois acabou, mesmo quando ia ser interceptado pela polícia, acabou cometendo suicídio, né? Transtornos psíquicos, né? Havia uma abordagem de que ele sofrera... É até uma palavra que está já fugindo do nosso vocabulário por estar sendo muito combatida, que é o bullying. É verdade. Né? O bullying ele vem sendo combatido. Antigamente estava em mais evidência. Nessa época, inclusive, do massacre em Realengo, o bullying estava em mais evidência. Né? E era uma causa muito trazida pela mídia e trazida por familiares, por amigos desses sujeitos assassinos, desses sujeitos criminosos, né? Que havia passado por um bullying anteriormente e, por esse trauma, por essa frustração, acabava executando, né, alunos naquela escola onde ele havia estudado. Esse foi o massacre em Realengo, né, em abril de 2011. Depois tivemos outro massacre muito afamado, que foi já no ano de 2019, em março de 2019, em Suzano, São Paulo. Grande São Paulo. 2 ex-alunos, um de 25 anos e um de 17 anos, invadiram também uma escola, né, e acabaram efetuando vários disparos, assassinando vários alunos, professores, funcionários, né? E depois, em confronto com a polícia, inicialmente disseram que eles se suicidaram, mas em confronto com a polícia, eles reagiram à abordagem policial e acabaram sendo assassinados ali no local. Por último, agora em Aracruz, Espírito Santo, um sujeito de 16 anos. Eu não consigo nem falar jovem, adolescente, que remete a uma coisa boa. É jovem, o adolescente na flor da idade, né? Com essa como se você quisesse minimizar a gravidade da ação, né? Exatamente. Um rapaz, um moço, não, eu gosto de falar um sujeito, né? Para não dizer um criminoso, quanto mais, para não dizer um assassino, eu ainda falo um sujeito, um indivíduo que invadiu essa escola em Suzano, acabou matando 4 pessoas, 3 professores e um aluno, certo? Ferindo tantas outras, ferindo 13 pessoas lá dessa escola, né? E depois acabou sendo preso na casa de praia dos pais. Demonstrou, no momento de sua prisão, muita frieza. É até uma questão atípica, porque geralmente essas pessoas, elas acabam cometendo suicídio, ou então morrendo em confronto com a polícia. Esse não. Esse saiu, quis camuflar, né? Quis esconder, omitir os vestígios desse crime, indo para uma casa de praia. Chegando lá, foi detectado e foi preso. Foi apreendido, porque o menor não é preso, é apreendido, certo? Ele tem 16 anos de idade, foi apreendido. O menor também, além de ser apreendido e não preso, ele não responde por crime, responde por ato infracional. Então, esse indivíduo ele não vai responder pelo crime de homicídio, ele vai responder por ato infracional análogo ao crime de homicídio, né? São nomenclaturas que até doem nas vítimas, nos familiares das vítimas, desses crimes. Um sujeito de 16 anos que tem a capacidade de pegar uma arma e executar tantas pessoas, em causar tanto mal, vai responder por um ato infracional análogo ao do homicídio. Foi preso, foi apreendido lá com muita frieza, demonstrou muita frieza e zero arrependimento. Características, inclusive, típicas de um psicopata, de alguém que está fora da sua normalidade, da sua faculdade mental. Então, esses foram os últimos atentados, os atentados mais recentes em escolas, sofridos em 20 anos de Derlan. 20 anos, mais de 12 ataques, né, memoráveis aqui no nosso país, trazendo várias vítimas. O que é que a lei ela prevê para esse tipo de pena para esses menores que acabam cometendo atos como esse
aqui do Brasil, Bruno? Infelizmente, Viderlan, para esses menores delinquentes, menores infratores, a lei é muito tênue, a lei é muito branda, certo? A lei, através do Estatuto da Criança e do Adolescente, ela traz penas, certo? Muitas vezes com com características mais educativas do que punitivas, certo? Para situações como essa. Tudo bem, é um ato muito mais grave, o crime de homicídio é um dos crimes mais banalizados e mais repugnantes do Código Penal, né? E ele responderá, esse sujeito responderá pelo crime, por um ato infracional análogo ao do homicídio, trazido, inclusive, tipificado nesses estatutos, que não permitem que esses indivíduos menores de 18 anos respondam por crimes trazidos pelo nosso Código Penal. Então, penas mais ínfimas. O que é lamentável é por conta da dor que deixa realmente em centenas de pessoas, né? Nós não estamos falando somente nos pais, né, na família dessas crianças, ou até mesmo desses professores que, no exercício de sua função, eles cumpriam dignamente naquele dia mais uma etapa, né? Sair de casa para trabalhar e não conseguiram voltar com vida. Então, traz uma comoção geral em todo o país, né? Esse tipo de caso também é classificado como um caso específico pela lei, para que a polícia, para que a justiça ela passe da celeridade no julgamento desses tipos de casos, Bruno? Viderlan, geralmente, quem mais dá celeridade a casos dessa natureza é a própria mídia, né? A cobrança da mídia. Às vezes, familiares de vítimas, as próprias vítimas, não têm a força que a mídia tem em cobrar ao judiciário a celeridade necessária, né? Temos, claro, exceções, por exemplo, o caso da Boate Kiss. Aconteceu depois de 10 anos que foi julgado, mesmo a mídia cobrando intensamente. Mas é um processo muito longo, com várias testemunhas, perícias, né, recursos, então é natural que demore. Mas um caso dessa natureza, um clamor social, um clamor midiático, é natural, né, que o judiciário se importe mais com um caso dessa natureza e torne mais célere o seu julgamento. E o pai? Vamos falar um pouquinho sobre esse caso necessariamente que aconteceu no Centro-Oeste. O pai, ele teria hoje uma coparticipação? O que é que a justiça, por exemplo, pode determinar de pena para ele, já que a questão do menor você já explicou, mas para o pai, que é o proprietário da arma, né, que tinha um porte da arma e que acabou dando essa oportunidade, porque quando você deixa uma arma fácil para que a criança, para que um menor possa ter acesso e cometer esse crime, a justiça ela pode também decretar uma punição para o pai? Veja, Viderlan, é uma pergunta muito interessante. Eu concordo e discordo em partes, e aí vou explicitar a você por quê. Certo? Esse sujeito, filho de um policial militar. Naturalmente, o policial militar ele tem um porte de arma de fogo, é um instrumento do seu trabalho, é o objeto com o qual ele desenvolve, faz a desenvoltura do seu labor. Tinha em casa, certo? O sujeito sabia onde o pai guardava, né, essa arma. Existe um princípio muito importante no âmbito penal, chamado princípio da intranscendência penal. Ou seja, a responsabilidade de quem comete aquele delito não pode passar da pessoa que cometeu. Então, se Viderlan cometeu um crime, e eu mesmo sabendo que o Viderlan cometeu depois, etc., eu não posso responder por você. É o princípio da intranscendência penal. Nessa situação em concreto, não é porque o pai tinha uma arma guarnecida em sua casa, que era o seu instrumento de trabalho, que ele responderá porque tinha aquela arma lá. Ele responderia se o filho comentasse: pai, eu quero me vingar, certo, de algumas pessoas naquela escola onde eu sofri bullying, então eu preciso da sua arma. E aí o pai chegasse e dissesse: tudo bem, meu filho, ela está naquela gaveta, eu vou carregar, vou ajudar você, vou municiar essa arma, e aí você leva ela, depois traga e guarde ela de volta na gaveta. Aí sim o pai teria uma participação no crime. Mas, ao que tudo indica, o pai não sabia dessa situação. É tanto que ele, ao retornar para casa, ele municiou a arma novamente e deixou lá onde estava guardada naquela gaveta, certo? Então, o pai, numa situação como essa, não deverá responder. Não deverá responder. Ele deverá tomar cuidados para que situações como essas não se repitam. Teve um caso, Viderlan, e aí eu trago uma comparação. Nenhum apelo da mídia, Bruno, pode, por exemplo, trazer novos rumos, porque pelo que chega para nós aqui é que ele teria sido afastado das funções dele, mas isso seria como um procedimento, pelo que você acompanha de praxe, nessas investigações, para poder elucidar de uma vez como tudo aconteceu? Viderlan, o empenho da mídia ela vai trazer uma investigação mais incisiva, né, de modo que seja mais conclusiva. Então, a investigação
haverá de saber se, por exemplo, o pai deixava o filho manusear essa arma, treinava o filho, ensinava o filho a atirar, etc., o filho menor, certo? Então, a investigação deverá palpar nesses argumentos para aí sim buscar alguma punição administrativa ou jurídica desse pai, certo? Ao que tudo indica. Está muito recente, né? O crime aconteceu agora no último dia 25, 4 dias atrás, então a investigação haverá de concluir esses procedimentos. Eu trago uma comparação, Videlan, rápida aqui, de, por exemplo, a pessoa que não tem uma arma em casa, a família que não tem uma arma em casa, um pai que não tem uma arma em casa, ela evitaria um crime dessa natureza? Eu acho que ela dificultaria, mas não evitaria. Teve situação, por exemplo, em um massacre de uma escola, eu não vou saber agora qual, mas depois posso trazer essa informação, que o indivíduo ele foi a uma locadora alugar um carro. Eu acho que foi esse, inclusive, de Realengo. Ele foi alocar um carro. Ou seja, não tinha um carro em sua casa, mas ele foi à locadora alocar um carro. O que você está querendo dizer com isso, Bruno, é que quando a pessoa está decidida... Está decidida, vai atrás. Uma bomba, consegue ver em vídeos de internet, eu vi também, montar um artefato, certo? Um explosivo para lançar em uma escola. Uma faca. Pessoas que confundem a vida real, por exemplo. A vida real com a vida da internet. A vida da internet. Exatamente. É outro apelo que eu faço para terem cuidado com... Jogos eletrônicos. Exatamente, com o que os filhos andam vendo. Né? Teve um episódio agora recente que uma mãe fez um apelo que um filho assistindo animes, etc., foi induzido a um jogo para ver se ele iria resistir a uma tentativa de suicídio. Então, ele amarrou uma corda, eu acho que no guarda-roupa do seu quarto, e se jogou com a corda para ver se ele conseguiria se sair daquela situação. E acabou que não conseguiu e cometeu esse suicídio, né? Sem querer se suicidar, na tentativa de jogar algo incitado pela internet, um jogo de extrema periculosidade. Então, devemos ter cuidado. O mundo está perigoso, o mundo está cinza. Está levando o indivíduo, levando a criança, o adolescente ao cometimento de crimes, né? Mesmo que de forma involuntária, involuntária. Né? Porque você é induzido a fazer certos tipos de coisas. Bruno, muito obrigado mais uma vez. Mande ao seu Raul, mande à sua avó também um grande abraço. Sei que eles acompanham atentamente as suas participações aqui, né? Como são muito corujas, né? Muito amorosos com você. Eu diria que a sua educação veio muito em cima disso também, da participação dos seus pais e seus avós. O seu Raul, ótimo realmente momento também de sua vida, tá? Muita saúde, muita paz. E na terça-feira estaremos de volta aqui com mais um programa e participação aqui no quadro, né? O Penal News, né, Bruno? Se Deus quiser, Videlan, não preciso nem reiterar o prazer que tenho de apresentar esse quadro ao seu lado. Você que é um instrumento, né, de exemplo na comunicação, um canhão da comunicação, né? Um grande aprendizado sempre aqui com você. E é um prazer imenso estar aqui com todos vocês. Um abraço, até a próxima terça. Nós vamos, depois da participação do advogado criminalista Bruno Calado, a um rápido intervalo. Na volta, o TV Mar News vai trazer ainda muitos outros assuntos. Teremos daqui a pouco a análise de hoje de Arnaldo Ferreira aqui no programa. Vamos trazer também muitas notícias do esporte na sequência do TV Mar News. Continue conosco. Voltamos já.